Continuando com a diversidade do grupo vegetal, hoje vamos falar de gimnospermas e angiospermas, as nossas plantas chamadas de fanerógamas. Se você quer conhecer todos os detalhes, não sai daí que o professor Marcelo vai te explicar. Fala galera, tudo certinho com vocês? Seja bem-vindo ao canal para mais uma videoaula. Hoje, dando continuidade aos grupos vegetais, a diversidade do reino Plantae, vamos conversar sobre gimnospermas e angiospermas, as plantas chamadas de fanerógamas, aquelas plantas em que possuem as estruturas reprodutoras visíveis, né? Aquelas onde nós conseguimos enxergar. Antes disso, vamos tomar nossa água, né? Ficar bem hidratado aí para você ficar bem, para você não ter nenhum problema de saúde. É importante que você mantenha a sua hidratação em dia, ainda mais com essa onda de calor que está acontecendo no nosso país. Eu tomo água aqui, ó, nessa caneca do Chavante aí. Saúde para nós, saúde para o nosso Chavante. Muito bem, então, galera. Na aula passada, na videoaula passada, nós começamos a ver os dois primeiros grupos de plantas que compõem a diversidade do reino Plantae, né? Falamos de briófitas e pteridófitas. Bem importante, tá? Para a gente continuar falando desses grupos, é importante que você observe aquela aula. Dê uma olhada nessa videoaula. Vou deixar aqui na descrição, tá? Você vai lá e olha primeiro para você conseguir entender depois o restante do conteúdo. Hoje a gente passa a observar as fanerógamas, né? Que é composto por gimnospermas e angiospermas. Dois grupos bem adaptados ao nosso ambiente terrestre e que nós encontramos bastante aí no nosso dia a dia. É comum nós observarmos esses dois grupos de plantas aí, certo? Para iniciar, nós vamos falar das gimnospermas, tá? Depois, na sequência, a gente fala das angiospermas. E aí, quando a gente falar das angiospermas, hoje tem uma novidade legal para vocês, tá? Então, vocês não saem daí que lá, quando a gente falar das angiospermas, vai ter uma parte aí com o professor Givaldo Dantas, o nosso professor da agricultura aqui do Instituto. Ele vai falar um pouquinho também, né, da parte agrícola, da parte da agricultura, né, com as angiospermas. Muito legal vai ser. Espera aí, não sai daí. Beleza? Bom, falando das gimnospermas, tá, pessoal? Então, é um grupo bastante diversificado, bastante importante, tá? E a gente listou algumas características importantes que você deve saber em relação às gimnospermas, tá? Que é o primeiro grupo que apresenta semente. Então, se a gente observar, lá em briófita e pteridófita não existia semente. Agora aqui já começa a aparecer. Então, se a gente vê aquele cladograma, aquela linha do tempo, as gimnospermas é aquele primeiro grupo de plantas em que vai apresentar a semente. E nesse caso das gimnospermas, a semente é nua. Ó, por que a semente é nua? Porque nas gimnospermas não existe o fruto igual às angiospermas. Então a semente ela é nua, ela não é protegida por um fruto. Como assim semente não protegida por um fruto? Quando você vai consumir uma laranja, por exemplo, você abre a laranja, você corta a laranja e lá no meio da laranja existe as sementes, né? Então, a laranja é o fruto e a semente está protegida. Nas gimnospermas, se você pegar uma pinha, você consegue livremente tirar as sementes dessa pinha. Ah, então não há um fruto. Então, por isso que a semente aqui ela é nua ainda, tá? Outra coisa, as gimnospermas possuem estróbilos, que é a estrutura responsável pela reprodução sexuada, tá? Então, nós conseguimos observar, né? Quando tem um pinheiro, por exemplo, a gente consegue observar os estróbilos, tá? Essa estrutura é a estrutura de reprodução. E não confundam, tá, gente? Estróbilo não é fruta, não é o fruto da gimnosperma, ok? Tá? Para ser fruto tem que ter um ovário e se desenvolver desse ovário, tá? E não existe essa característica aqui, tá? Então, eles possuem os estróbilos para a reprodução. Aí vem uma parte importante, tá, pessoal? É o primeiro grupo de vegetal a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Nós falamos lá nas outras duas plantas, principalmente briófita, que a briófita é o primeiro grupo que chegou e colonizou o ambiente terrestre.
As gimnospermas é o primeiro grupo que colonizou e conquistou definitivamente o ambiente terrestre. Bom, mas o que quer dizer isso? Conquistar, chegar... Conquistar definitivamente o ambiente terrestre é ser totalmente independente de água para fazer a reprodução, tá? E a gente vai ver que na reprodução das gimnospermas existe a figura do grão de pólen, ok? Que é levado pelo vento, que não precisa de água. Lá nas briófitas e pteridófitas, se vocês lembrarem, a gente tinha que ter água para carregar o gameta flagelado deles. Então não existia, ou existe ainda, uma dependência de água em briófita e pteridófita. Aqui nas gimnospermas não. Então é o primeiro grupo que conquista definitivamente o ambiente terrestre, tá? E aí a gente pode listar algumas características. Tem raiz, caule, folha e semente. Essa é a característica importante que difere as gimnospermas se a gente listar a característica lá das pteridófitas, tá? Então tem essas 4 características aí bem marcantes, tá? Bom, qual o local preferido das gimnospermas, tá, gente? Geralmente eles vivem em ambientes frios, tá? Esse grupo de vegetal está mais adaptado aos ambientes frios e de alturas, tá? Por exemplo, de grandes altitudes, nas serras, nos lugares onde tem uma altitude mais elevada, que por consequência, nesses locais a temperatura predominantemente é mais fria, tá? Então esses grupos, as gimnospermas estão adaptadas a esse grupo. Então se a gente pegar o Brasil, por exemplo, for para o sul do Brasil, na Serra Catarinense, na Serra Gaúcha, a gente vai ver grandes florestas de araucárias, tá? É lá onde tem as gimnospermas, por essa característica de adaptação. Também uma outra curiosidade em relação às gimnospermas, né? Ela que possui, dentro desse grupo, possui a árvore mais alta do mundo, né? Em altitude, que é a sequoia, que é uma conífera, tá? Ela é a árvore mais alta, chega a mais de 100 metros de altitude. Então, essa característica é atribuída aqui às gimnospermas, ok? A gente olhar aqui, né, na imagem das gimnospermas, tá? O desenho, a gente vai ver que a árvore em si, né, quando a gente observa a árvore, um pinheiro, por exemplo, esse pinheiro ele é o esporófito, tá? Então lembra de novo, esporófito e gametófito, esse é o ciclo de vida na parte de reprodução. Então o pinheiro vai ser sempre o esporófito, que é a fase duradoura, né? Que é aquela fase onde permanece em maior tempo no ciclo de vida das gimnospermas. E também aqui tem o desenho do estróbilo, né? Que é popularmente chamado de pinha. Bom, quando a gimnosperma ela está apresentando, ou ela tem aquelas pinhas do estróbilo pendurados nos seus galhos, significa dizer, então, que essa árvore, que esse vegetal está na sua fase reprodutiva. Ele está fazendo o ciclo de reprodução sexuada. Ok? Gente, só para a gente ter. Aqui tem os exemplos, né? Então, os exemplos que a gente tem mais conhecimento aí são as coníferas, as araucárias, o pinheiro do Paraná, que é o que acontece, que tem maior quantidade aqui no Brasil. Tá? As gimnospermas, elas estão agrupadas em 4 filos, ou divididas em 4 filos, tá? As ginquicófitas, que é um grupo bem pequeno e desconhecido, as coniferofitas, tá? Ou a coniferofita, o filo. Esse grupo aqui é o que tem maior quantidade de espécies, e aqui dentro desse filo estão as coníferas, as araucárias, os pinheiros, que a gente conhece no Brasil, os cipestres, que tem muito na Inglaterra, tá? Dentro desse grupo que é o maior que tem, tá? As cicadófitas e as gnetófitas, tá? São 4 filos. Depois, né, a gente tem as cicadófitas, que são as cicas, tá? Também tem bastante na Inglaterra. Então, vocês tem esses 4 filos aí, a gente não vai também se aprofundar nessa questão de filo, quem é quem, só para a gente ter um conhecimento, tá? Então, é um panorama geral aí das características do grupo gimnospermas, certo? Bom, o que interessa mais, e o que é mais difícil, né, por incrível que pareça, é a questão da reprodução, tá? Nas gimnospermas. Então, a gente falou que esse grupo já tem semente e ele possui grão de pólen, tá? E aí, na questão de possuir grão de pólen, a gente precisa entender como que é formado esse grão de pólen, tá? Como é que é a formação disso aí. Certo? Bom, só lembrando de novo, mais uma vez, nós conversamos, né, lá na introdução ao reino plantae, que todas as plantas eles vão passar por alternância de gerações, tá? É aquele ciclo alternante.
Uma fase da planta ela vai ser haploide, outra fase ela vai ser diploide. Ou seja, uma fase ela vai ser gametófito, outra fase ela vai ser esporófito. Aí você vai ter que lembrar e entender quem é quem, tá? Quem faz isso, quem não faz. Por exemplo, as gimnospermas, tá? As gimnospermas, elas têm... Desculpe, recapitulando, tá? Por exemplo, as briófitas, ela é diferente de todos os outros grupos, tá? Na questão do ciclo de vida, tá? Na alternância de gerações. As briófitas, a fase duradoura é a fase de gametófito, ou gametofítica, e a fase transitória é esporófito, esporofítica. Nos outros três grupos é ao contrário. A fase duradoura é a esporofítica, do esporófito, e a fase transitória é o gametófito. Ok? Vocês vejam que os nomes são complicados, os nomes são difíceis de entender e a gente precisa ter o maior cuidado, tá? Que até o professor aqui às vezes se engana, certo? Então, tenha cuidado, faz um resuminho bonitinho, se deixa sempre marcado aquilo ali para você se lembrar, ó. Por mais que você conheça, deixa marcado, ó, esporófito, gametófito, qual que é a fase transitória e duradoura. Muito bem. Para a gente falar da reprodução aqui das gimnospermas, pessoal, a gente precisa entender aqui também, ó, aqui está a informação. A gimnosperma, o esporófito é sempre diploide e vai ser a fase predominante, o gametófito é sempre haploide e vai ser a fase transitória. Como eu costumo falar para vocês, esporófito produz o quê? Esporo. Gametófito produz o quê? Gametas, tá? Essa é a relação que a gente faz. Aí a fase transitória e duradoura, predominante é a transitória e depende do grupo. Bom, as gimnospermas, pessoal, elas podem ser monóicas ou podem ser dioicas, tá? O que a gente conhece aí dos pinheiros, tá? Desse grupo aqui das coniferofitas, é que elas são monóicas, ou seja, no mesmo esporófito, na mesma árvorezinha, vai produzir pinha masculina e pinha feminina, tá? Na mesma árvore. Certo? O que significa isso, então? Que a gente vai ter a pinha, no nome científico, é chamado de estróbilo. Tá? Então, quando a gente tem uma pinha, tá? Um estróbilo masculino, a gente chama esse de microestróbilo. Tá? Um micro na frente, designando o estróbilo masculino. E quando a gente tem um estróbilo feminino, a gente chama de megaestróbilo. Tá? Então, o micro vai ser sempre masculino e o mega vai ser sempre feminino. Tá? E aí a gente vai partir para a formação do grão de pólen, que é uma parte bem complexa aí que exige um pouco de atenção dos senhores. Por exemplo, lá no microestróbilo, ó, aqui no microestróbilo, existem folhas modificadas, tá? Ou ele já é formado por folhas modificadas, esse microestróbilo, tá? E essas folhas modificadas é chamado de microesporófilo, tá? Microesporófilo. Esse microesporófilo, ele vai formar dentro dele um microesporângio, ó, microesporângio, que é essa região aqui, ó, clarinha, cheia de pontinhos azuis. Esses pontinhos azuis dentro do microesporângio é o microesporócito, que está aqui, ó, tá? Tudo ainda 2N. Vou pegar uma caneta aqui. Tudo ainda diploide, tá? Esse microesporócito, o que vai acontecer com ele? A gente pode chamar esse microesporócito aqui de célula mãe do grão de pólen. Então é a partir desse microesporócito que vai ser formado o grão de pólen. Certo, pessoal? Então, de novo, ó, a gente tem um microesporófilo, que é um pedacinho da folha modificada do estróbilo. Dentro desse microesporófilo tem uma região chamada de microesporângio. E lá dentro do microesporângio, cada pontinho azul é o microesporócito, que ainda é diploide, 2N. Esse microesporócito, aí sim, ele vai ser a célula mãe do grão de pólen. O que acontece com ele? Sofre meiose, tá? Sofreu meiose e formou de uma célula, formam 4. Então a gente tem 4 micrósporo. Micrósporo, gente, é o esporo masculino. Todo masculino tem o prefixo micro. Se sofreu meiose, ó, se passou por meiose, de uma célula 2N vai sempre formar a célula N. De uma diploide forma uma célula haploide. O que acontece a partir de agora com esse micrósporo? Ele vai, cada um dos 4, tá? E aqui a gente pega uma só para não fazer mais. Cada um dos 4 vai sofrer mitose, tá? Vai se dividir por mitose. E o que vai acontecer? Se dividir por mitose, todas as outras células vão ser N também. E aí essa divisão por mitose, essas mitoses do micrósporo, vai formar algumas células aí.
tá? E em vermelhinho, células protalares, então tem duas células protalares. Em preto, célula geradora, essa célula é bem importante. E em azul, célula do tubo, é uma outra célula bem importante. Célula do tubo vai formar o tubo polínico, tá? E percebam que essa estrutura toda aqui, ó, que a gente está vendo, onde tem as células protalares, a célula geradora, a célula do tubo, toda essa estrutura aqui é o grão de pólen, tá? Esse grão de pólen ele ainda está imaturo. Então aqui a gente pode considerar o grão de pólen imaturo ou o microgametófito, tá? Aí é a parte já do gametófito. Esse grão de pólen imaturo, ele precisa sofrer a sua maturação, tá? Então ele vai acontecer outras mudanças. Só observando que todas essas células aqui, elas são haploides, pessoal, porque o esporo que deu origem a ela é haploide. E tudo isso aqui acontece por divisões mitóticas, então são células haploides, tá? Esse grão de pólen, se a gente pegar essa parte aqui, é isso aqui, é essa estrutura que deixa a pinha, o estróbilo masculino, e vai em direção ao estróbilo feminino. É essa estrutura, o grão de pólen imaturo, ainda imaturo, tá? O microgametófito imaturo. Na sequência, o que acontece? Ah, seguindo aqui, ó, na sequência, a gente ainda vai ter as duas células protalares em vermelho, nem escrevi o nome dela, as asinhas do grão de pólen, tá? E aí a célula geradora, olha só, a célula geradora ela vai sofrer mitose, uma mitose. O que ela vai formar? Uma célula estéril. Se a célula é estéril, ela não vai servir para nada. E outra célula espermatogênica. Preste atenção nessa célula aqui. É a célula espermatogênica que vai ainda sofrer algumas alterações. Seguindo na sequência, até formar o grão de pólen maduro, a célula espermatogênica, pessoal, ela vai sofrer uma mitose e vai formar dois gametas masculinos. Ó. Então a célula espermatogênica preta, tá? Sofreu mitose e formou os dois gametas, os núcleos, tá? Os núcleos que vão formar os gametas aqui. A célula do tubo, percebam que a projeção azulzinha é o tubo polínico, ó, aqui está a célula do tubo, e existe essa projeção. Formou quem? Formou o tubo polínico. E esse tubo polínico, tá, pessoal? Esse tubo polínico aqui, é ele que vai penetrar lá no óvulo, na parte reprodutora feminina, e levar os núcleos, os gametas, até a oosfera. Então tem dois gametas viáveis aqui no final da formação do grão de pólen. Outra característica que eu quero chamar a atenção de vocês é que o grão de pólen, tá? Mesmo o imaturo, o grão de pólen das gimnospermas, ele é alado. E essas projeçõezinhas aqui parecem orelhinhas, isso são projeções, são asas, asinhas, porque a polinização, a gente vai ver, ela é feita pelo vento, tá? Então é o vento que leva esse grão de pólen. E aqui, pessoal, quando a gente tem essa configuração, com dois gametas produzidos, o núcleo da célula do tubo, aqui a célula estéril e as duas células protalares, nós temos o grão de pólen maduro, que aí é chamado de microgametófito, tá? Maduro. Quando que acontece essa situação? Quando o grão de pólen chega lá no estróbilo feminino, quando ele chega lá para fecundar o estróbilo feminino, ele já sofreu essas modificações e ele está maduro. Na realidade, pessoal, ele sai do estróbilo masculino, o vento leva ele, quando ele chega no estróbilo feminino, ele começa a sofrer essas modificações, o tubo vai crescendo em direção ao arquegônio e aí ele sofre essas modificações. O certo é que tudo isso aqui acontece e tudo isso aí você, meu caro estudante, tem que saber, tem que conhecer. Tá? Ficou perdido? Tá? Volta o vídeo. Volta no vídeo ali. Recupera a explicação. Tá? Dá uma olhadinha, bonitinho, você vai entender. Ok? Depois, no lado de cá, ó, tem um pequeno resuminho do que acontece. Então não te preocupa também, tá? Fica tranquilo. Bom, nós precisamos falar da parte reprodutora feminina, tá? E o reprodutor feminino, na formação da oosfera, a gente tem o estróbilo feminino. O estróbilo feminino, ou tudo que é feminino, recebe o prefixo mega, tá? Mega, ok? Então nós temos o megaestróbilo, certo? Se a gente pegar um pedacinho do megaestróbilo, a gente vai ver que tem folhas modificadas lá nesse megaestróbilo, chamado de megaesporófilo. Tá? Megaesporófilos são essas folhas modificadas.
Essa região toda dentro, que é recobrida pelo megaesporófilo, é o megaesporângio, tá? Dentro do megaesporângio tem essa célula aqui chamada de megaesporócito, 2N. A gente tem a questão do tegumento, que vai ser a casca dessa estrutura, que lá no final vai ser uma semente. E o nucelo aqui dentro, nucelo 2N. Nucelo vai servir como substância de reserva para o embrião, futuro embrião, nutrir-se. Tá? Então toda semente tem uma substância de reserva nutritiva para o embrião poder se alimentar até ele conseguir fazer fotossíntese. Aqui nas gimnospermas é o nucelo. Quando você come um pinhão, né, você que é da região sul, nas festas juninas é comum comer o pinhão, né? Então o que você come? É a semente das gimnospermas, tá? E essa semente é bem nutritiva, tem bastante substância de reserva que é o nucelo. Beleza? Bom, seguindo nessa lógica aqui, pessoal, tá? O que vai acontecer a partir desse momento? Se vocês observar, está escrito aqui, ó, meiose. Então, o megaesporócito, a gente pode chamar também ele de célula-mãe da oosfera, que é o megaesporócito que vai sofrer meiose. Sofreu meiose, pessoal, formam 4 células, característica da meiose, tá? De uma, formam 4. E essas 4 células são todas haploides, porque passou por meiose, tá? Então divide a metade da carga gênica da espécie. E olha só que interessante aqui, olha que fantástico. Dessas 4 células formadas, tá? Uma só vai virar o megásporo, que é o esporo feminino. As outras 3 vão entrar em degeneração, porque não precisa das outras 3, precisa de um único megásporo para ele se desenvolver no megagametófito. Coisas semelhantes acontecem na reprodução humana. Tá? Isso acontece lá na formação dos gametas humanos também. Então percebam que a natureza é fantástica. Então está aqui, ó, 3 células em degeneração e o megásporo funcional N. Tá? Haploide. Por que o megásporo é N? Porque ele passou por meiose, tá, pessoal? Então ele vai se tornar N, ele vai ser N. O que acontece a partir de agora? Se a gente tem um megásporo funcional, ele vai sofrer mitose, ó. Aqui, ó, escrito aqui. Vai passar por mitose, sucessivas divisões mitóticas. E vai formar quem? Vai formar o arquegônio, que é essa região aqui, ó, clarinha aqui, ó. Tudo isso aqui é o arquegônio. Lembra do arquegônio? Que é a estrutura reprodutora feminina. Lá no interior do arquegônio vai ter formado a oosfera, que é o gameta feminino. E ainda recobrindo toda essa região aqui, ó, vocês estão vendo esse conjunto de células azuis, a gente tem a estrutura chamada de megagametófito. O que tem no megagametófito? Células e também o nucelo, que é a substância de reserva. Tudo isso em conjunto, nas gimnospermas, nas plantas, é chamado de óvulo maduro. Aí eu peço a atenção dos senhores também. Óvulo, na espécie humana, nos animais, é relacionado à célula reprodutora, nos animais. Nas plantas, óvulo não é a célula reprodutora. Nas plantas, a célula reprodutora é quem? A oosfera. O que é o óvulo? Todo o conjunto, arquegônio, oosfera e megagametófito. Outra atenção aí. E uma outra coisinha aqui para a gente entender, que se você observar desde aqui da formação, ó, existe um espacinho aqui, tá? Esse espacinho é chamado de micrópila, que é o espaço, é uma cavidade por onde o grão de pólen vai penetrar para fecundar a oosfera. Beleza? Aqui está pronto a oosfera, é mais tranquilo do que a formação do grão de pólen, não tem muito detalhe. Bom, no caso da fecundação, então vejam que o grão de pólen, tá, quando ele está imaturo, ele sai do estróbilo feminino através do vento e chega até a micrópila do estróbilo feminino. Chegou na sementinha ali do estróbilo feminino, tá? Formou o tubo polínico, aqui ó, o vermelhinho é o tubo polínico. Os 2 núcleos, aqui ó, esse núcleo aqui e esse núcleo aqui são os 2 núcleos formados dos gametas. São os 2 gametas masculinos, estão indo em direção à oosfera. Gente, pode ou não acontecer de ter 2 oosferas também, isso acontece. Ou ter uma oosfera. Aqui, no caso, tem uma. O primeiro núcleo que chegar ali vai fecundar essa oosfera. Fecundou a oosfera, pessoal, formou um zigoto, tá? Então, aqui, ó, fecundou
Aqui acontece o processo de fecundação, vamos escrever aqui. Tá? Aconteceu o processo de fecundação, formou o zigoto e a partir daí formou o embrião 2N. Tá? Ora, por que o embrião é 2N? Se você notar, oosfera é N e núcleo espermático, núcleo do gameta masculino também é N. N mais N forma 2N. Formou o embrião e esse embrião está dentro da semente ainda, tá? Obviamente que essa semente vai se desprender do estróbilo feminino, o megaestróbilo, cai no ambiente se tiver condições de temperatura e de água, essa semente se desenvolve no esporófito adulto, tá? A sementinha da gimnosperma, tá? Vai se desenvolver no esporófito adulto, certo? Que é a árvore, ok? E aí a gente tem a semente, a casquinha da semente, o tegumento, em preto a substância de reserva e lá no centro da semente o embrião, tá? Que por vezes nós consumimos isso aqui, tá? Todo esse conjunto a gente consome. Ah, quando você consome um pinhão, né, na festa junina, você vai estar consumindo o megagametófito, você vai estar consumindo o embrião e o nucelo junto, tá? Não fique apavorado, isso é coisa normal. Beleza, gente? Tá a parte feminina. Bom, aqui tem um pequeno resumo, tá? Que aí você copia depois, né, que é os acontecimentos. O que aconteceu aqui, na oosfera, o megasporócito sofre meiose, forma um megásporo. O megásporo vai formar o arquegônio, tá? A oosfera, mais o megagametófito. E isso vai ser o óvulo maduro que a gente acabou de ver. Aqui a gente tem o resumo da formação, tá? Da questão do grão de pólen, tá? Que é um pouco mais complexo, tá? O microesporócito, lembra que o micro é a parte masculina. O microesporócito sofre meiose, forma os micrósporos, o micrósporo vai sofrer a mitose, vai formar duas células protalares, uma célula geradora e uma célula do tubo. A célula do tubo forma o tubo polínico, a célula geradora vai dar origem lá na frente aos gametas. Depois, o que acontece? Mitose da célula geradora. E aí, se a mitose vai formar de uma, vai formar duas. E essa célula geradora vai dar origem a uma célula estéril, não vai servir para nada. E uma célula espermatogênica, essa aqui. Tá? Depois, o que acontece? Ó, uma observação, a célula do tubo forma o tubo polínico. A célula do tubo, tubo polínico. E aí, no final, a mitose da célula espermatogênica vai formar dois gametas masculinos. Ó. Essa aqui é a célula espermatogênica, sofre mitose, forma os dois gametas masculinos e aí o grão de pólen está pronto, tá? Resuminho aí para você dar uma olhada, para você ficar tranquilo aí. Certo? Para o vídeo aí, copia, eu saio da frente, para não ficar incomodando, tá? Você copia e aí fica com um resumo bisurado. Ok, gente? De gimnosperma é isso, tá? Então dá uma estudada boa aí, para você ficar legal. E aí, na sequência, a gente vai falar, vamos mudar o quadro, vamos falar das angiospermas. E o professor Givaldo Dantas vai estar nos acompanhando aí nessa questão das angiospermas. Certo, gente? Não sai daí que eu já volto. É aquela mágica de trocar o quadro, ok? Beleza, galera. Voltamos já, ó. Passe de mágica, mudamos o quadro. Já colocamos a informação aí das angiospermas. E, ó, daqui a pouco vocês vão ter a presença ilustre aí do professor Givaldo Dantas aí, falando um pouquinho, né, das monocotiledôneas, das dicotiledôneas. Cara, não sai daí, hein? Presença de primeira aí, o nosso querido professor Givaldo. Já, só um pouquinho, ele já vai chegar, tá? Inclusive ele já está aí sentado, né? Vocês que não estão vendo, né? Assim, pessoal, para falar das angiospermas, gente, é só a gente seguir aquela sequência lógica, a gente havia falando Deus de briófitas, e aí reunir as características que são comuns às angiospermas. Então, se a gente observar aqui, angiospermas têm raiz, caule, folha, tudo igual às outras, né? Só que agora aparece o quê? Flor e fruto. E lá dentro do fruto existe a semente, que essa semente agora passa a ser a semente protegida, ao contrário do que a gente viu nas gimnospermas, que as sementes são nuas. Então o fruto, né, esse evento chamado de fruto, ele garante que uma proteção para a semente e também a dispersão dessa semente por locais mais longos. Tá? A gente já vai discutir isso aí. Bom, falando um pouquinho das características, como as gimnospermas, as angiospermas possuem também uma independência da água para a reprodução. Então é o segundo grupo do reino Plantae
que conquistou definitivamente o ambiente terrestre, é o grupo mais diversificado, o grupo mais abundante que existe aí no nosso planeta, as angiospermas. Se você passar na rua e observar uma árvore, você vai estar, obviamente, quase que 99% de certeza observando uma angiosperma. Agora, se você passar na rua e observar uma árvore florida, certeza que é uma angiosperma. Se você passar na rua e observar uma árvore com frutos, certeza também que é uma angiosperma. Pode ficar tranquilo que você vai saber que é uma angiosperma. Por quê, Marcelo? Flor e fruto. Tem flor é angiosperma, tem fruto é angiosperma. E assim, o fruto, a flor, ela vai, em última instância, ser o fruto, o ovário da flor. Tá? Então é tudo uma sequência lógica. Bom, aqui a gente listou, né, flor e fruto, né, para falar dessa questão de ser mais abundante. E é o sucesso evolutivo desse grupo, ele se deve muito à questão de ter flor e fruto. Por quê? Percebam nas flores, a flor tem a cor característica e tem o cheiro característico. O que isso faz? Isso atrai os agentes polinizadores. Polinização, que é muito importante. Então, insetos, animais, pássaros e o próprio vento faz essa polinização. Isso está relacionado ao sucesso reprodutivo desse grupo de plantas, tá? Então, a florzinha com aquela cor, a cor atrai os insetos e o cheiro também atrai os insetos e os animais, tá? E uma outra relação com o sucesso evolutivo é a questão do fruto, pessoal. O fruto é aquela estrutura que porta a semente depois da reprodução, né? Então esse fruto vai estar com a semente e o fruto ele tem uma cor também chamativa que é diferente das folhas e também tem um sabor agradável na maioria dos frutos. Isso acaba o quê? Acaba que os animais consomem esse fruto. Eles vão consumir o fruto, vai passar pelo seu sistema digestório o fruto e as sementes, que não são degradadas, e quando esse animal estiver bem longe dessa árvore, ele vai estar junto com as suas fezes liberando as sementes. Isso é o poder de dispersão das angiospermas, tá? Isso que faz com que as angiospermas seja mais abundante aí no nosso planeta. Então, duas questões que é bem importante para você saber. Quanto à reprodução, tá, pessoal? A reprodução ela é muito similar do que a gente acabou de ver nas gimnospermas, tá? A diferença aqui é que agora a gente temos uma flor, tá? E essa flor ela possui algumas estruturas que a gente vai falar depois na morfologia de angiospermas. Aqui eu vou só pincelar essas estruturas, tá? A flor ela tem sépalas e pétalas, que são duas estruturas que além de atrair os polinizadores, elas servem de proteção para o sistema reprodutor da angiosperma. A gente chama de verticilo de proteção. Tá? E o sistema reprodutor da angiosperma está aqui, ó, o gineceu e o androceu, listado aqui. Nessa estrutura, nessa imagem maior aqui, a gente consegue ver que a gente deu um aumento no sistema reprodutor. Então nós temos aqui ao centro, né, o gineceu, tá, que está escrito aqui, que é o sistema reprodutor. De que é composto o gineceu? De um ovário, toda essa dilatação aqui embaixo é o ovário, um estilete, que é esse alongamento aqui, e um estigma, que é a pontinha onde o grão de pólen cai. Tá? Esse é o reprodutor feminino. Lá dentro do ovário existe uma estrutura chamada de óvulo, e lá dentro do óvulo existe a oosfera, que é o gameta feminino. Lembrando que isso aqui já existia lá nas gimnospermas. Qual que é a diferença agora aqui? A diferença é que nas angiospermas tem o ovário, tá, pessoal? E é esse ovário aqui, ó, essa estrutura da flor que vai virar o fruto depois, tá? Dentro do óvulo, pessoal, existe a célula reprodutora chamada de oosfera. E é aqui onde tem que chegar o grão de pólen. O grão de pólen agora é produzido na região reprodutora masculina da flor. Como é que é o nome dos órgãos reprodutores masculinos? A gente chama em conjunto de androceu, que é composto pela antera, tá? Que é essa região da ponta aqui dilatada, e o filete, que é o que leva, que é o que porta a antera. Lá dentro da antera acontecem as divisões celulares para formar, né, o grão de pólen. E o grão de pólen, obviamente, se a flor, se houver uma autofecundação, o grão de pólen cai no próprio estigma da flor. Agora, o que acontece na maior parte das flores é que a parte reprodutora feminina ela é mais alta do que a masculina. Isso faz com que haja uma polinização cruzada entre indivíduos diferentes para que haja uma variabilidade genética. Ok? Então aqui está representado em pretinho é o grão de pólen. O grão de pólen, quando chega no estigma do androceu, do gineceu, melhor dizendo, ele forma o tubo polínico, que é essa região preta. O tubo polínico se estende até o óvulo,
e leva o núcleo espermático até a oosfera, fazendo a fecundação da oosfera. Após fecundado, pessoal, se vocês observar, se você tem uma árvore frutífera em casa, você vê que depois as flores começam a cair as pétalas e as sépalas. E fica só uma projeçãozinha grudada no caule. E essa projeçãozinha depois vai ser o fruto. Isso vai ser um ovário. O ovário vai se desenvolver após fecundação e vai virar o fruto, né, que nós consumimos. Dentro do fruto existe uma estrutura chamada de semente. A semente é o óvulo. E lá dentro da semente tem o embrião, que é o resultado da fecundação da célula do gameta masculino com a oosfera. Tá? Então, dentro da semente tem o embrião. Obviamente que tem as substâncias de reserva, né, para essa semente, até que o embrião consiga fazer a fotossíntese. Tá? Essa substância de reserva chama-se de endosperma, que a gente vai ver depois, quando falar com mais detalhes. Certo? Bom, pegando esse embrião aqui, tá? Esse fruto cai no solo ou é consumido por um pássaro. O pássaro faz suas fezes, libera a semente. Quando a semente encontrar condições favoráveis no ambiente, água e luminosidade, essa semente vai se desenvolver. Esse embrião que está dentro da semente vai desenvolver, obviamente com outros aspectos, com hormônios, né? E aí há o desenvolvimento desse embrião. Bom, e aí a gente passa para o lado de cá do quadro, porque aí na questão das angiospermas, esse desenvolvimento do embrião ele pode ser de duas formas, ou de dois grupos que existem dentro de angiospermas. As monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Tá? O que isso quer dizer? Então tem dois grupinhos aí. E que se a gente prestar atenção, parar o olho, for na rua, se você pegar a folhinha de uma cana de açúcar e contrastar com uma folhinha de uma árvore, um pé de laranja, você vai ver que é diferente. Tá? Então o que acontece? As monocotiledôneas elas vão se desenvolver, o embrião, o esporófito se desenvolve a partir de um cotilédone. As dicotiledôneas, de dois cotilédones. São folhas modificadas, são os primórdios foliares que vão se desenvolver. A gente chama de cotilédone. No milho a gente consegue observar isso muito bem e no feijão, quando a gente parte o grãozinho de feijão ao meio, a gente observa isso. Bom, o que isso vai influenciar na morfologia, né, do grupo, né, na morfologia? Primeiro, a questão da raiz. A gente vai ver que a raiz da monocotiledônea é fasciculada, parece uma cabeleira. Se você pegar um pezinho de alface que tem raiz, parece um monte de cabelinho. Isso é característica de monocotiledônea. E as dicotiledôneas têm uma raiz pivotante. O que significa isso? Ela tem um eixo principal e desse eixo parte as ramificações. Uma cenoura, tá? Você pode ver, ok? O caule dessas duas plantas é diferente também. O caule das monocotiledôneas é um caule não lenhoso, das dicotiledôneas é um lenhoso. O que é isso? Caule não lenhoso e lenhoso. Árvore aí fora, você vê a casca da árvore, aquela casca marrom, o caule bem rígido, é um caule lenhoso. Pega um caule de bambu, é um caule verde, tá? Não é muito resistente. O caule de uma gramínea também é bem molengo. Isso é caule lenhoso e não lenhoso. Os vasos condutores de seiva, que a gente já falou bastante, xilema e floema. Aqui nas mono, os vasos são difusos. Nas dicotiledôneas, eles formam um cilindro vascular lá no centro do caule. Também é outra característica diferente. A gente vai ver isso depois. As flores são trímeras nas monocotiledôneas ou múltiplas de 3. Nas dicotiledôneas são pentâmeras ou tetrâmeras, ou seja, as pétalas, elas têm 3 ou múltiplas de 3. As pétalas é um número de 4 ou 5. Então, pela flor, a gente consegue identificar. As folhas, nas monocotiledôneas, elas são alongadas, elas são mais alongadas e as nervuras são paralelas umas às outras, que a gente chama de nervuras paralelódromas. Tá? E as nervuras aqui, as folhas nas dicotiledôneas, elas são ovaladas, geralmente ovaladas ou arredondadas, isso aí depende do formato do limbo, que é outra história. E as nervuras são reticuladas, formando retículos, tá? Parece um quebra-cabeça, parece um labirinto, né, esse tipo de nervura. Ok, gente? São características diferentes aí. Agora vem a estrela do dia aí, né, pessoal? Agora vem o professor Givaldo Dantas aí para falar um pouquinho aí das culturas, né? Do que acontece, quais são as monodicotiledôneas e de algumas aplicações aí na parte de agricultura. Bem importante, a gente só vai fazer a transição, vou chamar o professor Givaldo para cá, tá? E ele vai começar a falar. Não sai daí, o professor Givaldo já vai falar para vocês.
E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, hoje eu quero agradecer primeiramente ao professor Marcelo por ter me chamado para fazer uma participação aí, uma interação, né, entre a área de biologia e a área de agricultura, tá? Agradecer, peço já um perdão em qualquer gafe aqui, primeira vez que eu participo numa aula interativa, né? Então o professor Marcelo é nosso expert aí nessas aulas que estão sendo montadas, estão sendo disponibilizadas para vocês, um material muito bom, muito interessante. Aproveite, gurizada, um material muito rico, tá? E que, por incrível que pareça, quando vocês estudam, acham, eu jamais vou utilizar isso na minha vida, onde é que eu vou utilizar? Primeiro, a atividade é a sua vida no momento, então você vai precisar dela na atividade. Segundo, que se você for trabalhar como técnico de agricultura, está totalmente relacionado, você vai precisar desse tema sim, tá? Você vai precisar saber o que é um angiosperma, uma gimnosperma, tá? E você vai precisar saber o que é uma monocotiledônia e uma dicotiledônia. Então vamos lá, a gente tem algumas informações aqui no quadro, gurizada. Vamos perceber o seguinte, monocotiledônias e dicotiledônias, como o professor Marcelo já tinha citado, né? Um cotilédone ou dois cotilédones, tá? Bom, acima de tudo, ó, morfologia, raiz fasciculada e raiz pivotante. Isso é bem interessante, porque hoje, uma das culturas mais utilizadas por cobertura, junto com o milho, ela está sendo plantada, é a Braquiária rusiziense. E por que os agricultores estão utilizando tanto a Braquiária rusiziense? É porque ela é bonita? É porque o cara gosta dela? É porque o cara que vende é meu amigo? Não, é porque ela tem a raiz fasciculata. Ela quebra a compactação do solo, ela abre espaço para que a água, ela lixivie, ela passe pelos esses poros, ela vá mais profundamente. Ela ajuda, por exemplo, nessa raiz fasciculata, a gramínea, ela vai lá embaixo buscar o nutriente que vai ficar na folha, que vai estar na parte superior. A partir do momento que ela secar, que você incorporar ela junto ao solo, esse nutriente retorna para a raiz que vai vir em sequência, tá? Para a planta vai reaproveitar ela. Então você precisa dessa cobertura, dessa vegetação, que vai se transformar em matéria orgânica. E está aqui o destaque, ó, a raiz fasciculata. É fascinante, tá? O gênero da braquiária, ela consegue jogar essa raiz fasciculata aí e quebrar essa compactação, você consegue espalhar, tá? E trazer esses nutrientes, levar água por esses poros que ela abriu. Então isso aqui é fascinante, né? Do outro ponto, na dicotiledônia, a gente tem as raízes pivotantes. Então algumas culturas, elas possuem essas raízes pivotantes que dão uma certa sustentação. A gente pega, por exemplo, a planta do café. Se o café ela não tivesse uma raiz pivotante tão atuante, o café ele não conseguiria se sustentar. Então, nas rajadas de vento, o café tombaria, ele estaria quebrando, né? Ele estaria tombando, tá? Isso é um problema imenso, tá? Enorme. Isso aí seria muito ruim, tá? Então, são características bem marcantes, tá? Vamos lá. Então, nós temos aqui diversas características, né? O professor Marcelo já citou, e as culturas, tá? Que são monocotiledôneas. Então, a gente tem principalmente as gramíneas, né? Milho, arroz, cana-de-açúcar, diversos tipos de gramas que são utilizadas aí no paisagismo, né? A gente tem do gênero sinódo, grama-estrela, a gente tem também o tífito, que é utilizado também na parte de alimentação, né? De equinos, bovinos, abacaxi. São alguns exemplos de gramíneas, né? De gramíneas e de monocotiledôneas, tá? Que fazem parte aí desse grupo. No outro grupo, nós temos o quê? Feijão, soja, beterraba. São culturas também muito comuns do nosso dia a dia, que estão presentes nas dicotiledôneas. Aí você vai falar assim, pô, professor, mas como que eu vou, né? Como que eu vou perceber quando que uma é mono, outro é dicotiledônia? Vamos lá, gurizada, a gente está prestes a iniciar a safra 2020 e 2021. Já conversamos que antes de se você semear, necessita-se fazer o quê? Um teste de germinação. Quando você faz esse teste de germinação, agora, né, com a cultura que é a soja, você vai fazer esse teste de germinação com a soja, você vai perceber que ao emergir do solo, ela abre os cotilédones. Então ela vai abrir. Inclusive, essa fase é chamada de VC, né, que é a fase dos cotilédones. Tá? Então ela abre, antes dela começar a abrir as suas folhas, né? Tá? Então você vai perceber os cotilédones. Diferente na safrinha, quando você faz aí o teste de germinação para o milho, né?
você tem uma estrutura completa, então você tem uma estrutura única, você não tem abertura dos cotilédonos. Então você vai perceber o milho, monocotiledônia, a soja dicotiledônia. Tá? Outro ponto também, que é bem interessante da interação, são nas plantas daninhas. Aqui a gente tem aqui 2 exemplos de plantas daninhas que elas aterrorizam, né, os agricultores hoje em dia. Então, assim, praga aterrorizante, né? Causa prejuízo, dano. Às vezes a gente passa em algumas lavouras aí, a gente não sabe se está cultivando milho ou se está cultivando a planta daninha, né? A gente vê infestação aí a rodo. Então, gurizada, a gente tem aqui ó, a famosa buva e o famoso capim amargoso. E aí a gente marcou lá no final, ó, buva, a Coniza bonariensis, é uma dicotiledônia. Isso é bem interessante, se você olhar pela estrutura da folha, ela vai cair nas características aproximadas da monocotiledônia, como o professor Marcelo tinha citado. Mas, quando você retira a planta, ela tem uma raiz pivotante marcante. Então, essa raiz pivotante, você vai perceber que ela está nas dicotiledôneas. E isso por que é interessante, professor? Porque muitos princípios ativos de herbicidas, você precisa identificar as características da planta, tá? Você não vai chegar lá e dizer o nome. É buva, tá? Beleza, é buva. Então, chama de buva aqui, chama de buva lá, será? Tem as plantas daninhas, tem nomes diferentes também. Você tem que saber o nome científico, o comportamento da planta e as suas características botânicas, tá? Isso é importante, importantíssimo, gurizada. Então você tem esse sisteminha da raiz dela, tá? É uma raiz pivotante, você puxa, é muito marcante. Às vezes a raiz pivotante, ela está maior do que a planta está na parte superior. Porque ela está indo buscar lá água, nutriente, lá embaixo. Tá? Ela tem uma característica genética de sobreviver fantástica. Né? A planta daninha consegue, até no deserto, ela está verde e o cacto murcha. Né? A gente brinca aí com essa resistência das plantas daninhas. Então a buva ela tem essa característica da dicotiledônia. Aí a gente vai para o amargoso, né? O famoso amargoso, que é o capim amargoso, Digitaria insulares. É uma monocotiledônia. O capim amargoso, que é outra praga também aí, que vem dando dor de cabeça e prejuízo, né, para os agricultores, já cai na parte o quê? De monocotiledônia. Então ele tem uma raiz fasciculata, você puxa ele, você percebe que a raiz dele se espalha, é aquela cabeleira, né, que vai se espalhando pela área, tá? E também aterroriza, né, a produção aí, você tem uma infestação dele enorme, tá? Outro ponto, lembrando, gurizada, como o professor Marcelo citou aqui, ó, se deve evitar que essas plantas elas joguem suas flores. Lembrem sempre, a planta daninha, quanto mais nova você começar o controle dela, melhor. Menos resistência ela tem ao princípio ativo. Então, as primeiras folhas, quando ela começa a abrir, é quando você tem que entrar com o controle. Se você deixou gerar a flor dessas plantas aqui, ela vai gerar milhares de indivíduos. Então, uma única planta, ela consegue gerar 15 mil indivíduos, ela gera 15 mil sementes. E essas sementes dela, lembrando mais uma vez, como o professor Marcelo falou, citou aqui, é levada pelo vento. O vento vem ali, aquela corrente de ar, e consegue levar e se espalha. Às vezes você fica, nossa, mas como foi que essa buva veio parar aqui? Veio pela corrente de vento. Ela consegue, ela vai, uma corrente de ar leva a uma altura aí, 10, 15, 20 metros, e de repente ela cai lá na frente. Tá? Queimadas também vão espalhando. Um animal que passou ali por dentro, um maquinário que passou ali por dentro, ele pegou aquela flor, aquela semente, e ele carrega para outros locais. Tá? Então ela vai conseguindo se espalhar, é a sobrevivência, né? A espécie ela não é burra, ela precisa perpetuar, ela precisa manter no ambiente, né? Então ela precisa continuar. Tá? Então muito cuidado, não deixa aparecer a flor e formar a semente, você vai estar aumentando aí a infestação das plantas daninhas. E aí a gente chega em outro ponto aqui, gurizada, que é na questão do controle, né? Então a gente tem 3 princípios ativos que são muito utilizados e bem famosos, né? Tá? Então a gente tem o glifosato. O glifosato é o famoso pega tudo, mata tudo, tá? Muito utilizado aí por pequenos e grandes produtores, porque como o próprio nome comum fala, né? O pega tudo, mata tudo, ele pega todas as plantas. Só que pega todas e ao mesmo tempo não, né? Se as plantas estiverem numa fase jovem ainda de crescimento, principalmente ali 2, 3 folhas que estiverem aparecendo, realmente ele tem um controle muito alto em cima dessas plantas, ele pega quase que 100%. Algumas outras plantas elas conseguem
se livrar, elas conseguem sair desse controle, elas resistem, elas sentem um pouco, queima, mas conseguem sair. Porém, ele pega de tudo. De monocotiledônia, dicotiledônia, ele consegue ir controlando, tá? Então, ele vai lá e consegue pegar essas plantas. Então, você tem que ter muito cuidado, tá? Ao utilizar o glifosato com a cultura já instalada, né? O pessoal faz a aplicação do glifosato, geralmente, antes de você ter a sua cultura instalada. Aqui a gente tem o paraquat. Então, o paraquat, ele tem uma outra característica, que ele é o herbicida de contato. Então, ele só vai atingir na planta onde ele tocou, onde ele pegou. Tá? Então, você tem que certificar aqui que o paraquat, ele atinja toda a sua planta. Então, geralmente, a gente faz com o paraquat uma utilização em jato dirigido, ou numa cultura que você quer dessecar ela toda. Tá? Então, você acaba utilizando aqui o paraquat. E nós temos também, gurizada aqui, bem marcante, o 2,4-D. O 2,4-D, ele é um herbicida específico de dicotiledôneas. Ele é o chamado 2,4-D porque ele pega a planta daninha chamada de folha larga. Lembra lá, gurizada, ó, folha larga. Quando a gente fala de folha larga, a gente está, grosso modo, falando das dicotiledôneas. Quando a gente fala de folha estreita, a gente está, grosso modo, falando aqui de monocotiledôneas, como o professor Marcelo tinha citado. São aquelas características botânicas da planta. Tá? Então, a grosso modo, a gente está falando 2,4-D porque ele vai pegar as dicotiledôneas, tá? Não vai pegar o quê? As monocotiledôneas. E eles são herbicidas mais baratos. São herbicidas que você encontra no mercado que são mais baratos. Agora, quando você vai trabalhar com princípios ativos de herbicidas que controlam as monocotiledôneas, são princípios ativos mais caros. Né? Tem princípios ativos como, por exemplo, o diuron, é um princípio ativo mais caro. Tá? Você vai trabalhar aí, às vezes, com controle de monocotiledônia, de praga, que também é monocotiledônia, no meio de pastagem. A pastagem está aqui dentro, tá? Ó, aqui, ó. Tem grama. Na grama a gente tem o tífito, né? Está dentro aqui, ó, o gênero Cynodon, tem o gênero das braquiárias. A braquiária rosiziense, como nós falamos. E aí você controlar folha estreita no meio de folha estreita, ou seja, monocotiledônia no meio de monocotiledônia, é um manejo mais difícil. Aí volta aquele lembrete. Quanto menor a planta daninha estiver, melhor o seu controle. Então, sempre foca isso daí, gurizada. Não vai querer agora matar uma árvore de 20 metros, né? Você não vai, vai fazer pulverização de quê? De helicóptero no negócio? Não dá. Foca quando ela tiver 2, 3 folhas, tá? E que ela não esteja maior do que a sua cultura principal, nesse caso da pastagem. Então, aqui é mais difícil. E a galera compra o quê? Compra aqueles princípios ativos, né? Que a gente tem o picloram, geralmente junto com o 2,4-D. Então, o picloram acaba atuando lá junto com as gramíneas, o 2,4-D junto às folhas largas, tá? Por isso que existe aí no mercado um herbicida tão famoso, né? Já tem vários anos que ele está presente, da galera de pastagem. E ele tem os dois princípios ativos, tá? Que estão atuando lá para controlar tanto as monocotiledôneas, que são mais difíceis no meio das pastagens, como as dicotiledôneas, que são mais fáceis, tá, gurizada? Bom, isso aí que eu tive para passar para vocês. Espero que a gente esteja junto também em outras aulas. Forte abraço aí. Faz aquele teras para refrescar. Valeu, gurizada!